Olá! Sejam bem-vindos de volta ao nosso podcast. Chamo Jurídico, o Condomínio Pode. Gostaria de agradecer inicialmente ao nosso patrocinador, LCD Condomínios, uma administradora aqui de Porto Alegre que cuida de condomínios e trata o humano da maneira que tem que ser tratado. Também ao nosso patrocinador, Sinosvale Engenharia, empresa de engenharia no Vale dos Sinos, aqui no Rio Grande do Sul. Você precisa de algum laudo, alguma perícia? Procure nossa Sinosvale. Hoje, nós temos um episódio de um tema muito sensível e necessário de ser tratado dentro dos condomínios. Vamos tratar sobre o racismo que ocorre dentro dos condomínios. Quando isso ocorre, como isso ocorre, a diferença do racismo com a injúria racial, o que o síndico precisa fazer, as atitudes que ele precisa tomar quando isso ocorre. O síndico é responsável em caso de omissão, quando ocorre o racismo. Tudo isso nós trataremos com a nossa convidada maravilhosa, advogada de condomínios há mais de 12 anos, atua no Brasil inteiro. Ela já apareceu em um episódio do nosso podcast. Então vocês sabem a importância dela, a grandiosidade dela. É a nossa amiga, advogada querida, maravilhosa, Cristiane Ferreira, membro da SEX e também membro da Comissão de Igualdade Racial da OAB aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, Cris, pela tua presença, tua disponibilidade com a gente. E hoje, todos nós vamos conhecer muito mais do teu trabalho. E quem ainda não aprendeu ou já fez atitudes racistas vai pôr um pouco o dedo na consciência e aprender e tomar conhecimento para não deixar mais que isso ocorra. Jaque? Que honra! Um podcast só de mulheres hoje, com essa grande amiga. Eu sempre falo que o direito condominial nos traz pessoas de verdade para o nosso lado, porque só os de verdade conseguem trilhar o real direito condominial. Seja bem-vinda, Cris. É uma honra, gratidão por ser nossa amiga, por dividir conosco e com os telespectadores um pouquinho do teu vasto conhecimento. Hoje, como a Marcinha falou, um assunto delicado, tanto na seara jurídica, tanto na seara emocional, porque é um assunto que envolve emoções, tanto a injúria quanto o racismo. Então, começando, né, as nossas perguntinhas com ela, né, para abrir o nosso podcast, né, Cris, tu te apresenta e depois a gente quer começar com a diferenciação de injúria e racismo, porque muitas vezes ele é confundido e eles são coisas diferentes. Então, explica para o nosso público, para os nossos telespectadores, principalmente, né, aos nossos gestores condominiais, a diferenciação do racismo e da injúria. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês, minhas amigas, minhas colegas. Agradecer a Sexy também, que sempre está do nosso lado nos apoiando, né? A professora, nossa mentora, Andrea Resch. E, de fato, é um tema muito assim, relevante, não só em termos de condomínio, né, meninas, mas na sociedade como um todo. A gente sabe que aqui no Brasil nós tivemos quase 5 séculos de escravidão, né? O Brasil foi construído, né, pelos negros, pelos escravos que vieram. E o que sobrou disso, né? Com o fim da escravidão, nós tivemos ali, né, a abolição da escravatura, mas os negros, infelizmente, ficaram à mercê do Estado, né? Não tiveram terras, não tinham como estudar, né? Existia uma lei ainda, a lei da vadiagem, né? Se criou uma série de leis
que impediam ali o desenvolvimento da população negra, né? Então, daí também que se originaram as favelas. Aqui, em termos de Rio Grande do Sul também, né? Bairros como Monte Serra, que ainda existe um quilombo, né? A Oswaldo Aranha, ali, o Bonfim, que eram bairros predominantemente negros. Essas pessoas foram, né, encaminhadas, jogadas lá na Restinga, no Leopoldina, que são hoje os bairros periféricos aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, onde tem a maior população negra, né? Então, eu poderia ficar aqui o podcast inteiro falando disso, mas nós temos um recorte que está voltado para o nosso universo condominial, né? É um tema muito relevante porque ele envolve a sociedade como um todo, né? Não é só dentro do universo do condomínio. Ele acontece em todos os lugares o tempo todo, independente da nossa posição social enquanto negros, porque, né, como já dizia Glória Maria, Pelé, a nossa cor vem antes. Não importa a grana que tu tenha, não importa o status que tu tenha, tu é negro. Né? E no Brasil isso é bem pesado, até, como tu disse, emocionalmente. Né? Então, como a gente pode lidar com isso? Né? Tem que ter um emocional muito forte e trabalhar também o antirracismo, né? Então, nos condomínios, isso é bem importante também para nós, advogados condominialistas, para tentar, porque o racismo, na verdade, ele é um sistema, né, meninas? É um sistema de opressão, né, que tem ali a hierarquia racial, né, que o branco é melhor e o preto não é. Isso no próprio dicionário já tem ali a descrição do que é branco e o que é preto. Né? Então, as pessoas, né, isso está intrínseco na sociedade, infelizmente, em razão de toda essa história, né? Mas em termos de condomínio, né? Então, respondendo à pergunta de vocês, a injúria racial, ela ela fere a honra subjetiva da pessoa, ela vai agredir uma única pessoa, né? Um condômino que é preto, né? Um prestador de serviços que é preto. Diferente do racismo, que o racismo ele atinge uma coletividade, né? Ele segrega os negros como um todo, né? Então, a diferença é que a injúria é para o indivíduo e o racismo é generalizado para todos os negros, né? Então, é um crime imprescritível, inafiançável, né? Nós tivemos recentemente, em 2023, uma lei que equiparou, né, a injúria ao racismo. A pena, então, foi aumentada nesses casos, né? Então, tentando, assim, minimizar um pouco esses problemas, mas a gente vem aí numa crescente de denúncias de racismo, de injúria, né? Há uns 2 anos atrás, uma delegada, né, não sei se foi no Rio ou foi em São Paulo, na Zara, foi convidada a se retirar da loja, né? Ela era preta, então ela poderia na hora ter dado voz de prisão, enfim, mas ela não fez, ela tomou as medidas, saiu da loja, voltou com a equipe, com a polícia, né? Então, é o racismo nosso do dia a dia, né, gurias, infelizmente. Seja numa audiência, seja numa assembleia de condomínio. Então, é importante que a gente, não só nós enquanto, né, cabe a nós falarmos disso porque é uma dor nossa, do negro, né? Mas o branco tem que ouvir e reproduzir a nossa dor, tentar de alguma forma reproduzir isso. Isso é um comportamento antirracista, né? Olha, isso porque a gente tem estereótipos, tem linguajares, tem situações que ferem a gente. E são coisas que foram normalizadas durante todos esses anos, né? E agora com muitos estudos que isso foi se... Olha, não é legal falar isso. Uma palavra que eu escuto bastante, que me dói, assim, é denegrir. Eu escuto de colegas, né? Claro que é uma falta de conhecimento. Eles não estão falando isso de forma proposital. Mas se tu for para a etimologia da palavra, né? Tu vai ver que é uma palavra racista. Então, como é que tu vai trabalhar para que essa palavra não seja utilizada? Ela está lá no dicionário, né? Então, são práticas que a gente tem que ter sistemáticas para tentar diminuir, porque eu não sei, eu não posso aqui dizer que nós temos que acabar com o racismo. Eu nem vou levantar essa bandeira, porque assim, ó, vai ser gerações e gerações. A gente já conseguiu alguns avanços, né, com políticas públicas, né, com educação, mas assim, tem muito ainda, né? A dívida é muito grande, né? Uma dívida histórica e não sei se paga,
né? Não sei como vai ser paga, né? Então, a gente tem a questão das cotas, enfim, tem uma série de políticas públicas que tentam equalizar essa situação, mas, de todo modo, é o comportamento da pessoa que vai dizer, né? A gente não pode, por exemplo, estou numa assembleia, sou maltratada, a pessoa pode ser culta, pode ser educada, mas ela tem esse olhar sobre a minha pessoa, né? Até antes da gente vir pro estúdio hoje, eu e a Marcinha, a gente estava tomando um café e a gente comentou, eu falei, hoje o assunto vai ser delicado. Eu disse, e a gente vai tratar de um assunto delicado e com mulher. Porque eu tenho clientes que eles não concordam, mas a gente vive num mundo machista. Com certeza. Principalmente no nosso estado, né? A gente, por ser mulher, por trabalhar no direito condominial, a gente já sofre um preconceito danado. Com certeza. E aí, eu e a Marcinha comentando, e eu falei pra Marcinha, não, vou perguntar para a Cris, porque além da gente ser mulher, a gente já tem um preconceito. Isso. Você, Cris, doutora Cris, já sofreu algum preconceito além de ser mulher, por ser negra? Em alguma assembleia, em alguma audiência, em coisas voltadas à tua profissão. Começando, né, gurias, que a nossa pirâmide social, né, a mulher negra tá lá embaixo, né? Antes lá embaixo, e depois vem o homem negro, né? O homem branco, a mulher branca e o homem branco. Começa por aí, que nós somos ali a base da pirâmide. Então, fazer esse recorte também é importante, né? A mulher preta... Eu sofro racismo, assim, ó, na audiência, às vezes, eu tô no lugar do advogado e o juiz acha que eu sou a preposta, que eu sou a parte. Isso é normal, né? Em assembleia, uma vez só, não foi uma coisa direta, né? Eu estava numa assembleia, na casa da síndica, para discutir um acordo que ia ser feito. Era um condomínio de 8 unidades, e só eu de negra. E eu era advogada do condomínio. E aí né, nós resolvemos ali a questão do acordo, né? Porque eles tinham que concordar, os demais moradores, né, com os termos propostos para o pagamento da dívida, e eu fui para orientá-los e tudo mais. E aí o morador disse, não deu, agora tu pode ir embora. Eu não cheguei nem a me sentar, assim, ele não deixou nem eu sentar. Ele disse, não, já está resolvido, pode ir embora. Tu acha que se fosse ou tu ou a Márcia, por exemplo, eles teriam me tratado dessa forma? Ele teria me tratado? Com certeza não. Eu teria sentado, tomado um cafezinho, conversado, falado sobre outras coisas de condomínio, que é o normal, é a praxe. Tu chega no condomínio que tu é advogado, tu é bem tratado, né? Às vezes, né? Às vezes o síndico tá lá te esperando. Às vezes, porque às vezes quando aquele monte de homem, a mulher chega, eu sei por mim. É que aí, a gente não pode generalizar. Eu não posso reclamar, porque eu sempre... assim, que eu vou num lugar, eu sempre fui bem tratada. O maltratamento é uma exceção, assim, no meu caso. E eu sempre penso, se acontecer alguma coisa, eu vou pedir para constar em ato e vou tomar as medidas cabíveis. Eu não vou ficar quieta. A gente não pode ficar quieta, né? E às vezes eu fico também fazendo uma reflexão, né? A Cris, que tem toda uma cultura de conhecimento, né, de estudo, tem esse sofrimento, esse preconceito, tu sabe como se defender. Aí eu fico imaginando aquelas mulheres, donas de casa, que não têm esse conhecimento em se defender, em denunciar, o tanto que já sofreram e sofrem ainda. Esse tipo de preconceito. As pessoas têm medo da sociedade. Ou dependendo, a pessoa até já normalizou, entendeu, Jaque? É normal, Passei tantas vezes por isso e nada aconteceu. Normal. Condomínio de baixa renda, por exemplo, vamos lá para o nosso universo. Um condomínio de baixa renda, a maioria das pessoas geralmente são pessoas pretas, né? Mas ainda assim pode ocorrer episódios de racismo e de injúria, né? O fato de ser preto, ele não elide isso, né? A mulher preta, ela não vai tomar as providências, ou ela vai pegar e dar um pau na pessoa no corredor, assim, nas áreas do condomínio, vai armar um barraco, mas ela não vai ir para frente, não vai fazer um boletim de ocorrência. Hoje, claro, com a internet, com as redes sociais, a gente até facilita esse tipo de coisa. Tu pode fazer uma denúncia online, né, também. Então, isso facilitou, mas
não é um número, assim, expressivo, né? As pessoas não têm esse procedimento, né? Elas não têm esse conhecimento de que elas podem fazer isso. E Cristo, alguma vez nessa tua vida condominial, viu alguma convenção ou regimento interno que trate sobre o racismo nos Nunca condomínios? vi. Nesses 15 anos que eu atuo, nunca vi nenhuma convenção que trate isso, nunca foi falado no condomínio, nunca foi falado. Eu já vi casos, né, de racismo, o síndico sendo racista com um empregado. E o empregado entrou como reclamatória trabalhista, né? E aí, quando a síndica foi perguntada, ela, não, eu não sou racista, olha aqui, até a minha xícara é preta. Ela respondeu isso. As pessoas não têm noção Então, da... então, no fim, ela acabou se sentindo pressionada, teve que fazer um acordo, porque houve uma condenação, né, na Justiça do Trabalho em relação ao dano moral e o racismo, né? Então, essa síndica, né, ela foi correndo fazer um acordo para não ter que passar para os outros condôminos o que tinha acontecido, porque a responsabilidade era dela, né? Ela que teve essa atitude. Né? Então, para amenizar, ela não fez um acordo e abafou o caso. Mas é muito comum, infelizmente é muito comum, né? Então, cabe a gente, assim, enquanto conhecedores, né, da lei, e não ter, assim, esse receio de falar, porque às vezes a gente se torna chato, né? Aí lá vem a militante, lá vem a Cristiane falando de racismo, de injúria. Né? Isso tem que ser falado, mas não só por mim, né? Por toda a sociedade. Por toda a sociedade. Né? Por todos, pretos, brancos. O branco tem que saber também o lugar de privilégio que ele ocupa, né? Olha, eu sou privilegiada. Uma vez também eu estava numa loja e o cara ficou me seguindo, assim, uma loja de cosméticos, né? E aí eu comentei com uma colega lá, mas eu também já fui. Eu disse, não, mas não te compara comigo. O peso de um olhar sobre Não, uma a gente não pessoa e pode se outra. comparar, a gente não tá no mesmo patamar, verdade. querida. Só um pouquinho, não é a mesma coisa. Mas eu vejo hoje que mudou da minha época de adolescente, de criança, eu vejo pelo meu filho, que é criança, ele não tem distinção, é que nem eu te falei, né? Ele, outro dia, eu comentei, aquele moreno, e ele me corrigiu, mãe, não existe pessoa morena, é pessoa negra, tipo, respeita. Então, eu vejo, tipo, ele tem 9 anos, ele tenta me corrigir, e a gente não fala por maldade, não, né? porque nós fomos ensinados assim, né, gurias? Exato, A nossa então ele tem toda uma época, visão diferente. eu uma vez trabalhava administradora, né, então eu trabalhava na cobrança e fiz um acordo extrajudicial, e a proprietária era uma senhora negra, bem pretinha, e na hora de fazer o pagamento, isso foi há uns 15 anos, mais, eu acho, uns 17 anos atrás. Ela assinou um cheque, na época era cheque ainda, e o meu chefe não estava ali no setor. E ela não me entregou o cheque, ela, cadê o teu chefe, cadê o teu patrão? Ela disse assim para mim. E eu disse, só um minutinho, eu vou chamá-lo. Daí eu saí, desci a escada, fui atrás dele, estava numa reunião, aí bati no, falei, olha, aconteceu isso, isso, isso. Ele, só um pouquinho, vamos lá então. Daí ele saiu da reunião, subiu comigo. Aí tava a senhora lá esperando, assim, me olhando com uma cara feia, né? E, não, eu só vim entregar, só queria efetuar o pagamento. Ela não quis pagar para mim, porque eu era preta, né? Ela entregou o cheque pro meu patrão, que ela chamou de patrão, né? E ele pegou e entregou o cheque na minha mão, na frente dela. Mais alguma coisa? Posso lhe ajudar mais alguma coisa? Tipo, o preconceito às vezes vem dos próprios negros, né, Cris? Por falta de conhecimento. Muitos antigos, inclusive, né? Porque eles normalizam esse tipo de situação. Para eles é normal. Eles passaram por tantas experiências. Eles passaram por tantas coisas que, faz parte. É assim. Na cabeça dela poderia assim, não, todo negro é discriminado por roubo, enfim, ela deve ter pensado assim, eu estou pagando e o patrão pode falar que eu não paguei. A gente não sabe o que passa eu não na sei, cabeça. mas o que eu entendi que ela não estava me pagando por eu ser preta, né? Eu era a única ali que estava do setor. Então, e era comigo que ela estava fazendo o acerto, né? Então ela tinha que pagar para mim. Eu que fiz o termo, ela assinou na minha frente. E esses tipos de atos racistas, Cris, como que eles se manifestam dentro dos condomínios? Como que eles se manifestam e o que os síndicos costumam fazer, né? Aí é uma coisa perante muito, isso. dependendo, né, gurias, é uma coisa muito sutil.
né? E é uma coisa muito difícil de provar também. E aí é só quem sente na pele. É que nem o dano moral, por exemplo, né? Eu não posso julgar o que tu sentiu quando tu sofreu aquela situação que vai te dar, Que vai que te- vai ensejar o dano moral, né? Então, enquanto negra, também, vocês não têm como medir, né? Ai, bah, Cris, só eu vou saber, porque é subjetivo, né? É da honra subjetiva da pessoa. Só eu vou saber o que é, como é que eu me senti com aquela situação. E ele é mais explícito quando a pessoa fala uma palavra, né? Diz, pretinha, neguinha, fala de uma forma depreciativa, uma forma debochada. Aí a gente se dá conta de que a gente está sofrendo o racismo, né? racismo. Ou uma injúria racial. E nós temos que notar também que não é só os adultos que praticam isso. Sabemos, como a Jaque falou, que tem muitas crianças e adolescentes que já vieram com esse ensinamento, já sabem tudo sobre racismo. Muitas vezes nos dão aulas. Mas nós sabemos que crianças também, em casa, muitas vezes, têm uma criação preconceituosa. Exato. Uma criança não nasce racista, né? Ela se torna em Exatamente. razão do ambiente que ela convive, né? Então, inclusive, nós temos uma lei que institui o ensino, né? Da história africana, né? De como as coisas aconteceram. E a gente também, era uma discussão que a gente estava falando em termos de OAB também, a gente precisaria fiscalizar se as escolas estão cumprindo, né? Por exemplo, a escola do meu filho eu sempre pergunto, eu já fui convidada para palestrar lá, né, em novembro, que é o mês da consciência negra, enfim. Mas a escola realmente está, porque assim, isso começa lá na base, né, gurias, na educação inicial. Não adianta até adianta, mas não é a mesma coisa que tu já educar aquela criança pequena, né, nas séries iniciais, a ter um comportamento antirracista, né? É muito diferente de tu pegar um adolescente de 14, 15 anos e tentar desfazer toda a construção familiar, educativa, racista que ele teve, né? Então a gente precisa também que isso seja trabalhado na base, porque senão, né, vai demorar muito mais tempo para que a gente tenha um equilíbrio, né, em relação ao racismo. Porque também eu estava lendo, teve um caso de uma criança que teve atitudes racistas, xenofóbicas e acho que foi gordofóbicas também. Uma criança contra uma outra criança dentro do condomínio. E isso só foi levado em consideração porque essa criança, uma outra criança gravou tudo isso daí que aconteceu. A menina que causou essas atitudes, teve essas atitudes racistas, não teria como ser incriminada e nem responsabilizada civilmente, mas os pais foram. Com certeza, os pais. Porque isso também está atrelado ao bullying, né, gente? Vocês e fazendo assim esse parênteses em relação às crianças, como a gente vê casos de suicídio em relação a pessoas que sofreram, adolescentes, jovens que sofreram bullying, né? Bullying. Motivos, né? Agora há pouco tempo, o último caso que eu vi era um rapaz negro homossexual. E ele estava sofrendo muito na escola. E ele acabou com a vida dele por causa disso. E ele demorou para falar, para se manifestar, só que foi tão dolorido que ele não aguentou e tirou a própria vida. Então, para vocês verem o nível O que nível chega, que chega. entendeu? Então é muito grave. Hoje, às vezes a gente pensa, né, na minha época era me chamavam nega maluca, cabelo bombril. A gente até, dependendo, assim, a gente acaba normalizando, a gente achava engraçado. Ai, tá. Se a gente ficasse brabo, pior era, porque aí Era. mais aquilo se perpetuava, né? Hoje não, hoje a gente não tem como falar, não tem como agir dessa forma, não tem como deixar que isso prossiga, né? A gente tem que parar com isso, né? Com o meu filho, por exemplo, aconteceu um episódio na escola. Eu fui até a escola, né? Ele me ligou chorando. E aí eu fui no colégio e pedi para. Aí chamaram os pais, né? A mãe do menino. Quando a mãe do menino chegou, a mãe do menino era negra também. O menino era um menino pardo. Mas, claro, aí eu disse, meu Deus. E aí eu queria pedir um socorro para vocês, pedindo ajuda psicológica, porque o guri não obedecia mais ela.
E porque ela estava com um bebê no colo, amamentando. Ela já tinha perdido a... Ela tinha, né? Ela não sei mais o que fazer, daqui a pouco ele vai me bater também. Então, por isso também a gente reforça que tem que ser uma educação antirracista, e não só antirracista, mas a gente está falando de uma forma geral, né? Hoje o nosso tema é racismo, mas tem tantos outros Sim. vertentes para se trabalhar, né, na educação, mas tem que ser na base, né? Tem que ser na base. A gente tem que entender que nós somos diferentes e que está tudo bem ser diferente. Mas não causar a dor e sofrimento na E outra não pessoa. Nas usar outras isso para pessoas. machucar, para ferir o outro, né? Como se fosse, como se um fosse menor que o outro. Isso não existe, né? É isso Existe aí, na cabeça na de cada cabeça de um. cada um. Uma coisa que foi plantada, enfim, um sistema, o racismo estrutural que hoje, né, permeia aqui a nossa sociedade. Mas isso não, né? Se todo mundo pensasse assim, mas é muito difícil, né? É muito subjetivo. Né? Então, e no condomínio não é diferente, né? O síndico também tem que ter esse olhar, né? O síndico tem que saber identificar, porque às vezes é um prestador de Essa serviços, é política um de funcionário, conscientização, né? exato, um funcionário, um porteiro que sofre, ele vai fazer o quê? Sim, muitas vezes eles colocam em xeque a palavra da vítima. É que tu não tem como provar, né? E aí é um sentimento, como é uma coisa subjetiva, Tu não consegue tu não até... consegue provar aquilo, materializar, né? O teu sentimento enquanto pessoa preta que sofreu um ato de racismo ou de injúria racial. Então é muito complicado, né? Então o síndico tem que ter esse olhar, né? E tem que saber que medidas que ele vai adotar, confiar nos prepostos que ele tem, nos prestadores de serviços que ele tem, orientar isso, né? E uma das questões é tu botar isso numa cláusula no regimento interno, na convenção. Ter ali estruturado um livro de ocorrências para que tu possa materializar o que aconteceu, né? Numa eventual reclamatória trabalhista, por exemplo, como nós havíamos falado. Como é que a síndica não tinha prova, mas a empregada tinha prova, porque outros funcionários testemunharam. E ela se sentiu acuada e o juiz deu um intimato nela. E condenou, e o condomínio foi condenado. Hoje, Cris, as pessoas que cometem esses atos racistas, tanto em condomínios como fora, né? Quais são as consequências jurídicas que essas pessoas sofrem? Por que eu pergunto isso? Porque muitos dos nossos telespectadores, com certeza, que vão nos assistir, né? Que estão nos assistindo, muitas vezes eles não sabem que atos racistas têm consequências, né? Sim. Tem gente que, a negrinha, esse tipo de coisa que começa e a pessoa normaliza, e ele acha que aquilo é normal mesmo. Deixa eu falar, só para falar para vocês, essa semana passada eu estava num supermercado e uma senhora, a gente estava no caixa e ela olhou para mim e disse, tu me alcança lá a uva, aquela que está em promoção, não sei o quê. Ela achou que eu era funcionária do supermercado. Daí eu fiquei olhando para a cara dela. A senhora quer uma uva. Eu tive que, né, respirei assim, não vou falar nada. Aí um funcionário que estava do lado olhou para mim, viu, não, eu pego para a senhora só um minutinho. Ela, ai, desculpa, é que tu tá com... Eu tava com um moletom preto, tava toda de preto, um abrigo preto. Ela, não, né, como tu tava com um abrigo, assim, tipo, não era nem o uniforme dos funcionários. Então, era simplesmente porque eu era preta e estava ali. Então, ela achou que eu pudesse trabalhar, não sei o que passou na cabeça dela, né? Já aconteceu também eu estar numa padaria e o cara botar tudo numa comanda só, porque tinha umas pessoas, uma outra família preta atrás de mim, e ele botou tudo na minha comanda. Eu disse, só um pouquinho. Mas isso aqui eu não pedi. Ai, não, vocês não estão juntos? Agora todo mundo tá. Agora, porque a gente é preta, a gente nem anda junto. A gente vai de ônibus, caravana. Caravana. Não, é impressionante, aí ficaram né? constrangidos, pediram desculpa, não, só um pouquinho, aí desmembraram lá a comanda. Mas são esse tipo de atitude que a gente percebe, né? Como isso está intrínseco nas pessoas. Né? E é isso que a gente precisa, de uma certa forma, mudar. E a mudança incomoda. Então, tu falar isso o tempo todo incomoda.
tu corrigir a pessoa, o teu colega que fala, ai, bota lá, denegrir. E o que acontece da gente ver em documentos essa palavra? Mas É muito, é direto, é direto. E foi que nem a Cris falou, às vezes não passa desapercebido, porque é uma palavra já tão usada É que natural já é natural, exatamente. É natural, então Exatamente. a educação antirracista é justamente tentar tirar esses estereótipos, né, de que o preto é ruim, de que preto, né, para tentar minimizar isso. É por isso que eu falo, começa lá na família. É. Não adianta. A criança que nasce sem base familiar, raramente ela vem de uma educação, e eu não falo só de sólida. Porque a educação começa em casa, né? Então, na família. Então, a gente já vem de né? Por exemplo, a pessoa já vem de um ambiente que que normalizou essa prática. Exato. Ele vai continuar reproduzindo essa prática, né? Até quando? Até ter um BO lá e responder por crime. Aí, respondendo a tua pergunta, né? Quais são as consequências? Tanto injúria racial quanto racismo, eles são crimes que são uma ação pública incondicionada, né? O Estado pode atuar, né? Não preciso eu entrar com uma ação, né? Para poder dar andamento e ver a condenação ali do ofensor, né? Então, e aí tem ali a pena de multa, reclusão. Mas, infelizmente, é uma coisa que a gente não vê muito ainda, né? Assim, embora a gente assista bastante noticiário, bastante crimes dessa natureza, né? A gente viu que a primeira que foi condenada foi a que agrediu a filha a Titi, né? A filha do Bruno Galhaço. Né? Ela sofreu uma condenação bem severa, uma multa também bem pesada. Mas precisamos de mais mecanismos, né? Para que isso efetivamente. Claro que não é a coerção, a prisão, talvez não seja um caminho, né? Eu prefiro me basear mais na educação, né? Lá na base, e a gente, né, nesse setor que nós estamos nesse momento, nós, enquanto, né, operadores do direito, também fazer isso com os nossos, quem está perto da gente, até onde nós podemos alcançar, entendeu? Auxiliar dentro nosso caso, auxiliar dentro do condomínio a Exato, divulgar essa educação exato. antirracista. Falar com o síndico, né? É um assunto bem delicado, porque às vezes o síndico também não gosta de tratar, ele não gosta de falar, ele não aceita. É um assunto que nem a gente comentou. É um assunto delicado. É um assunto que envolve tanto a esfera jurídica quanto emocional, porque tu tá... É uma pessoa que tá ali. É um problema social, né? É um problema social, É um problema social, exatamente. Ele não vai acontecer só lá dentro do condomínio. Ele acontece em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Independente. E hoje, Cris, eu sou o síndico do meu condomínio, tá? E eu recebo uma denúncia, né? Que um funcionário foi ofendido, né? Por um morador. Qual é o procedimento? Eu, como síndico, o que eu devo fazer? O que eu devo tomar perante essa denúncia? Sim, o ideal é que haja uma previsão na convenção, no regimento interno, de como conduzir esse tipo de situação, né? Mas em não havendo, eu acho que cabe o síndico averiguar, né? Chamar as partes, chamar o funcionário, questionar, olha, o que aconteceu, né? Chamar o morador também, ou a pessoa que cometeu a ofensa, para poder ouvir, né, a outra parte também, ouvir os dois lados da história e chegar numa conclusão, né? Porque a pessoa, na verdade, se o funcionário preposto se sentir ofendido, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um boletim de ocorrência, porque o quê? Fere a honra subjetiva dele, né? Mas o síndico, enquanto gestor do condomínio, ele também tem que tomar as medidas necessárias para depois, numa eventual reclamatória trabalhista, um processo de dano moral, o condomínio não ser condenado. O síndico tem que demonstrar que ele tomou as cautelas necessárias, que ele trabalha essa questão, né? Olha, eu conversei com um morador, eu adverti o morador, eu notifiquei, eu multei, né? Eu tratei disso numa assembleia, eu, né, sei lá, botei um comunicado para os moradores em relação a essa situação, ou a questão, né, do racismo, fiz uma campanha no condomínio, né, por causa de algum episódio. Geralmente,
os fatos antecedem, né, gurias? Então, geralmente acontece alguma coisa para então o síndico tomar uma atitude, né? Ele não vai tomar uma atitude por nada. Hoje eu resolvi mandar um comunicado antirracista para os moradores. Isso não existe. Vai ter uma situação que vai fazer com que ele tenha uma atitude, que ele haja ou se omita em relação a isso. E em caso de omissão, Cris? O síndico, eu recebo, né, denúncias sobre racismo e eu simplesmente vou ignorar aquela informação. Quais são as responsabilidades que esse síndico... Olha, é a responsabilização civil, né, por omissão, a não ser que ele tenha praticado um ato, que aí ele pode responder criminalmente, né? Mas, geralmente, ele responde pela omissão. Vamos supor que o prestador de serviço sofreu uma ofensa no condomínio, nada foi feito e ficar comprovada a omissão do síndico, ele recebeu lá o WhatsApp, ele recebeu a notificação e ele não tomou nenhuma medida, muito provavelmente o condomínio vai sofrer uma condenação, né? E aí depois o que vai ter que acontecer? Uma assembleia para apurar a responsabilidade do síndico em relação àquele fato, né? Quem vai pagar a conta é o condomínio, mas pode ser regressiva ao síndico em caso de omissão, né? Vai ter reflexo no CPF. Vai ter reflexo no CPF, não só no CNPJ. Uma coisa que as pessoas muitas vezes não prestam atenção nisso daí que a Cris acabou de falar. A responsabilidade por omissão que vai atingir o seu CPF. Não vai ser só não vai ser só o condomínio, mas vai transferir também para sua imagem. E se você é um síndico profissional, não vai ser só naquele condomínio que vai lhe trazer problemas, é em toda a sua carreira. Exatamente, vai ficar uma mácula ali, né? Porque geralmente se faz uma busca de processos, enfim, né? Puxa a ficha, ela vai aparecer, né? Com certeza. O processo de responsabilidade, de indenização por dano moral. Inclusive o patrimônio responde, né? Ou uma ação de cobrança do condomínio, porque o condomínio teve que pagar uma condenação porque ele não agiu quando ele deveria agir, né? Uma ação regressiva. Que hoje em dia também pode diminuir o valor da imagem do condomínio. Hoje em dia as pessoas, quando vão comprar um imóvel, elas dão uma analisada também na situação jurídica do condomínio. Exato, com certeza. Imagina você comprar um imóvel num condomínio que já teve um processo em razão de racismo, por omissão do síndico, uma ação trabalhista com uma condenação alta. De racismo, né? Então, a imagem do condomínio daí reduz o valor imobiliário. Tudo isso daí tem que ser analisado e pensado por toda a comunidade condominial. Sim, acaba refletindo em todas as esferas dentro do condomínio, né? Não atinge só o condomínio, mas cada morador no seu patrimônio, né? Então, tem que se pensar muito e o síndico tem que ter esse olhar, né? Antirracista e tentar trabalhar isso dentro do condomínio, colocar na convenção, no regimento. Se não conseguir colocar na convenção, porque como a gente precisa de um quórum de 2/3, é mais difícil, né? A não ser que tu já... Mas regimenta, né? Coloca no regimento um procedimento, inclusive para averiguação, né? Trazer as pessoas para conversa, fazer uma mediação, esclarecer, ver o lado de cada um, né? E isso não impede que aquele que se sentiu ofendido, a vítima, né? Procure os seus direitos na esfera criminal, né? É o que eu sempre falo, né? O síndico, ele tem que ter olhar de dono dentro de um condomínio. Você, né, iria deixar um filho seu ter atos racistas dentro da sua própria casa? E aí fica a pergunta. Por que na sua casa não pode, mas lá no condomínio? Porque aí fica a reflexão. Você trata a tua empresa, tu trata o teu condomínio, de tu estar gerindo o patrimônio de um todo, como você faz a gerência da sua casa. Então, na hora que a gente escolhe um gestor para o nosso patrimônio, a gente tem que pensar muito bem na escolha desse gestor. Porque muitas vezes, eu tenho certeza, nunca aconteceu comigo, eu trabalho com vários condomínios, assim, nunca chegou a mim, mas eu tenho certeza que isso chega todos os dias em algum condomínio, com certeza. E muitos gestores se omitem disso, Cris.
Com certeza. E isso acontece até nos condomínios, até na escolha dos funcionários, né? Eu já vi síndicos, né? Olha, eu não quero funcionário preto. É isso que eu tô falando, todos os dias acontece. Mas aí a justificativa é, não, para não ter incomodação. Como se o preto incomodasse, sabe? Então, você é totalmente equivocado, né? Na verdade, Gestor despreparado. o gestor totalmente despreparado, né? Porque se o funcionário é bom, independente da cor dele, ele tem que ser, poderia ser contratado para contribuir para uma boa gestão, né, condominial. E aí também impera o racismo, né? Ele prefere deixar de ter um funcionário excelente para não se incomodar por causa de condôminos que não têm o mínimo de discernimento e educação. É. Isso acontece, aí o síndico, ainda que o síndico queira contratar, ele vai dizer, eu não vou porque o conselho não quer, o morador tal não quer, né? Eles me pediram para escolher uma pessoa com tais características. Racismo, né? Total, não podemos mais pactuar Vocês com lembram, isso. nos jornais tinha ali a boa aparência, né? Uhum. Tu ia lá na parte dos empregos, a descrição, né? Ensino médio, segundo grau completo, que não era ensino médio ainda, né? Boa aparência. Ou currículo com foto. O currículo com foto. Que isso aí é descarado o que está sendo Por quê, né? selecionado. Eles querem ver... A seleção. Exatamente. E Hoje... a gente tem muito isso, né, gurias, Mas hoje a tem, questão né, do Cris? currículo, né? Hoje tem. Inclusive, olha, tem o mesmo currículo, uma pessoa preta e uma pessoa branca. Quem vai ser contratado? A gente sabe quem vai ser contratado. Se vier com uma foto, é certo que a gente sabe quem vai ser chamado. Os salários também, a gente sabe que, né, na nossa base social, o salário da mulher preta é menor que o salário da mulher branca, né, que menor que o salário do homem preto, e 5 vezes, 8 vezes menor do que o homem branco. Né, levando em consideração aquela nossa pirâmide que a gente comentou no início. Então, é um tema muito complicado e é uma luta diária, né? É uma luta assim que... E tem pessoas, se tu comenta isso que tu tá falando, não... Nada a ver. Nada a que ver, bobagem, bobagens. É a mesma coisa quando a gente fala de mulher, que a gente mimimi. sofre preconceito. É o famoso mimimi. Exatamente. Vocês me conhecem, é o meu jeito, né? Eu, às vezes, sou mais macho do que muito homem, né? Porque senão tu não fica... que no nosso mundo condominial, a gente precisa se impor. A gente precisa. Então, aí às vezes eu fico pensando. E aí falam que o gaúcho não é racista. Não, e com certeza é. Eu uma vez eu trabalhava muitos anos atrás no escritório de advocacia, e na época o processo era o processo físico, né? E eu ia para as comarcas para distribuir recurso ordinário na Justiça do Trabalho. E eu cheguei em Santa Cruz, gurias. Pensa. Eu parecia um ET na cidade, porque ficava todo mundo assim me olhando. E parecia assim que eu não era desse mundo, né? Que é uma cidade predominantemente branca. Eu fui numa ferragem, 2 anos atrás, uma ferragem. Eu simplesmente fui ignorada. A pessoa, tava só um atendente, ele não me atendeu. Eu simplesmente entrei, comecei a fazer perguntas numa coisa que eu queria, ele simplesmente me ignorou. Ignorada com sucesso. Como se não tivesse ali. E com certeza tu já deve ter feito alguma denúncia, algum BO, né, Cris, por racismo, ou acompanhou algum cliente. Como que é a recepção da polícia? A polícia é bem preparada. É bem preparada para isso, né? Tem a delegacia especializada. Então, quanto a isso, o Estado até funciona. Né? O que a gente depois... A única questão que eu levanto é a prova, tu provar aquilo, né? E tem testemunhas que não vão, por medo, às vezes, Claro né? que hoje tem ali, a pessoa, tá acontecendo algum BO, já tem alguém gravando, já tem alguém ali com o celular, né? Então, ficou mais fácil, mas ainda assim existe uma dificuldade em tu comprovar, né? Já que é uma coisa que fere subjetivamente a pessoa, né? Então, como é que ela vai comprovar isso? A prova, então, sempre
pesa muito. Com certeza. Muitas pessoas até... Porque a outra pessoa vai negar, né? Ela vai dizer que não, é que nem o dano moral. Vamos, assim, né, fazer uma analogia ao dano moral. Eu me senti ofendida, né? Ou um assédio moral no ambiente de trabalho. Como é que tu vai comprovar isso? Teu chefe vai ali, o teu chefe, o teu coto superior, né, hierárquico, vai te matando aos poucos e como é que tu vai comprovar isso? Muitas pessoas, então, deixam, até chamam, vai como testemunha pra mim, a pessoa Na hora a fala, pessoa não nossa, vai. a pessoa não A vai. pessoa não E não vai por vai. medo, às vezes. A pessoa não vai. Não, na hora te acolhem e tudo mais, mas chega quando tem que ir para audiência e prestar depoimento ou para delegacia, a pessoa não vai. A pessoa foge com... E é por isso que muitas vezes as pessoas não vão nem fazer a denúncia. No Porque- momento que sofrem aquele ato, porque eles devem pensar, não adianta eu ir lá fazer a denúncia e eu não ter como provar. Isso aí. Então, a situação é muito mais complicada do que a gente imagina. Com certeza. Muito mais. Não é fácil Muito pra mais. pra Mas quem cabe tá... a gente, né, orientar os nossos A os gestores sementinha. condominiais, exatamente. Se a gente vê alguma situação em assembleia, né, fazer constar, chamar atenção. A pessoa ter o olhar apurado, Isso aí. não deixar passar Isso aí. essas atitudes. Mas isso só é possível com uma educação antirracista, né, gurias? Porque senão, essas boas práticas que a gente fala, elas não vão... o síndico não vai incorporar isso e ele não vai aplicar nos condomínios em que ele atende, né? Eu, particularmente, eu nunca vi nenhum dos meus síndicos, né? Eu atendo vários síndicos, inclusive vários profissionais. Mas nesse tempo todo, 9 anos trabalhando com condomínio, não chegou até a mim nenhum ato racista, né? Daqui a pouco pode ter acontecido isso que nem o síndico acabou sabendo, porque a pessoa que sofreu o ato deve ter pensado, eu vou falar, ainda vão achar que eu estou querendo me beneficiar. Porque tem muitos que são tão... O próprio negro, às vezes, ele não tem esse conhecimento que ele pode, né, denunciar. Aquela coisa do medo, né? Nunca veio. Ou às vezes o funcionário tem medo de perder o emprego. O emprego, né? exatamente, aquela coisa Eu do sou medo. porteiro, eu tenho que ficar engolindo tudo quietinho. Eu sou a faxineira, eu tenho que engolir tudo quietinho, porque senão eu vou perder o emprego. Exato. Então, são várias camadas, vocês entendem? Não é só isso, né? Envolve várias situações, né? E de âmbito social, né? Dentro do condomínio, que o condomínio é um mundo à parte, né? Mas a gente sabe que são várias camadas e que o síndico tem que ter esse olhar, né? E uma dica, assim, para um síndico que queira, a partir de agora, depois de ver o nosso episódio, queira implementar dentro do seu condomínio uma educação antirracista. O que ele pode fazer? Ele procura alguma pessoa, algum colega até da comissão da igualdade racial, ele procura um advogado que entenda como tu entende, para falar sobre isso no condomínio, para colocar essa educação, balizar, conscientizar toda aquela comunidade. Eu entendo que essa prática antirracista está ligada também ao compliance condominial, né? Então, isso é uma coisa que o advogado condominial também tem que ter para poder passar isso para o síndico, né? Isso faz parte do compliance do condomínio. Então, as reuniões, ele tem que incorporar isso, querer, trazer para o regimento interno, eu gostaria... Primeiro, ele tem que olhar para o condomínio. Quantos funcionários, quantas pessoas negras eu tenho aqui, né? Ter uma visão 360 do condomínio. Quantos prestadores de serviço, quantos funcionários. Já aconteceu alguma situação assim no condomínio, né? Ele tem que tomar conhecimento e ir atrás das informações e depois ele vê o que fica melhor ele aplicar, né? É bom ele ter isso no regimento interno, trazer para uma assembleia, né? E delimitar ali questões. Agora, quantas penalidades, aí teria que colocar em convenção, né? E isso é mais complicado, eu nunca vi, né? Convenção que tem esse tipo de penalidade e nem regimento interno. Mas o síndico tem que ter esse olhar, né? Ele tem que olhar isso, olhar 360, com esse né? olho antirracista. Né? Meu porteiro é negro, a minha faxineira. A gente mesmo tem, né, o teste do pescoço. Nós, negros, somos a maioria aqui no país. Tu vai no shopping, onde é que a gente tá? A gente tá servindo, a gente tá limpando, a gente tá na portaria. A gente não é dono de loja, a gente não é dono de franquia.
E as pessoas acham que isso é normal. Não é normal. Não Pra podemos eles normalizar. exatamente, não dá para normalizar, né? Então é uma luta que a gente, né, a gente chega lá. Hoje tem muitos negros em espaços de poder, não como deveria ser, né? Mas muitas políticas públicas conseguiram, né, de uma certa forma, colocar a gente em espaços de poder. Né, concursos públicos também, né, enfim, a universidade, quando as cotas foram implementadas, né, depois, alguns estudos, né, muitos anos, acho que 20 anos das cotas, não sei se foi há 2 anos atrás, mas assim, eu sou uma advogada fruto de cotas, né, então eu só estou aqui hoje porque eu sou fruto de cotas, né, então e tem que haver esse ensinamento desde a base, e a gente que está aqui agora, trabalhando nisso, a gente também tem que ter esse olhar, né? Independente da nossa cor. Porque isso é para a sociedade, não estou ensinando outro negro a ser antirracista ou outro, né? É todo mundo, é para todo mundo, né? Falando da política de cotas, quando eu entrei na faculdade há mais de 20 anos, tinham poucos negros, mas quando eu estava na faculdade, eu notei que com a implementação da política de cotas, passaram a integrar a comunidade da faculdade muito mais negros. Ainda bem. Sim, e vocês, não sei se vocês recordam, mas um professor da URGS foi convidado a se retirar porque ele não gostava, ele falava mal dos cotistas. Nossa. Porque na cabeça deles, o cotista, ele é fraco. É Ele um só não aluno, consegue. um aluno fraco que não... Mas, por exemplo, né? O aluno fraco que ele chama é aquele que tem que trabalhar o dia inteiro para estudar de noite, E né? ajudar a família. Ajudar a família, não tem como se dedicar ao estudo como outros privilegiados brancos têm, tem como. Tem o pai e a mãe que podem sustentar enquanto fazem a faculdade, né? Que sempre estudou em boas Sempre estudou escolas. em escola particular, né? Então é complicado, mas graças a Deus, assim, as cotas deram um Deram um salto, salto. né? Foi muito proveitoso. Ainda tem muito caminho a se trilhar em relação a isso, né? Mas é um olhar que a gente tem que ter enquanto advogados, enquanto operadores do direito, para que tentar minimizar o máximo possível. Claro que acabar, eu não vou ter a hipocrisia de falar que vai acabar, mas a gente tem que trabalhar para que isso seja o mínimo possível, que seja uma exceção e não a regra, né? Com o passar dos anos, Cris, você tem notado que isso já está evoluindo, essa cultura do racismo tem evoluído, assim, não para acabar, porque a gente não consegue acabar com esse tipo de preconceito, né? Mas tu tem percebido que está melhorando a conscientização? E pode até existir a conscientização, mas hoje em dia eu vejo que as pessoas não têm medo de falar. Elas não têm medo de expor o seu racismo, elas não têm problema nenhum nisso. Embora em que pese, né, tanto a injúria quanto o racismo sejam crimes inafiançáveis, imprescritíveis, que culminam em multa, em pena de prisão, muitas pessoas, elas têm ainda aquela ideia de que nada vai acontecer com elas, né, a ideia da impunidade. Então, elas continuam perpetuando, reproduzindo o racismo em tudo, né? E tu nota isso em qualquer faixa etária, em qualquer classe social? Porque eu vejo, Não, pergunto mais assim, porque classe alta. eu vejo muito assim a faixa etária dos meus avós. Para eles era normal, extremamente normal. Mas a minha geração já tem um olhar muito mais diferente e critica. É algumas pessoas, né? Eu não vou generalizar, é óbvio, né? Não vou tratar como regra. A regra é ser racista, porque todo mundo é. Em alguma medida, né? Existe o racismo. É racista em alguma medida, até por falta de conhecimento, por ignorância. Não porque eu quero ser racista, né? A gente tem que deixar isso bem claro. Mas de uns tempos para cá, as pessoas simplesmente normalizaram explicitar o racismo. Falar, por exemplo, em lives, às vezes a gente vê as pessoas sendo vítimas de... As pessoas invadem para falar mal, para chamar... Ah, fulano, sua macaca, vai para lá, vai não sei o quê. E acham que nada acontece. Acham que tá tudo bem. Em grupos de WhatsApp. Então, talvez, assim, o nosso
Como a internet, né? A gente tá o tempo todo olhando para tudo. Com a internet, a sensação que a gente tem é que isso está muito explícito, tá muito, e as pessoas não têm problema em falar, em expor isso, nem reproduzir. Sim, que a pessoa pratica atitude porque acha que ninguém vai Que fazer ninguém vai nada. fazer nada. É, Porque quem sofreu, quem foi vítima daquilo, às vezes tem o medo. Voltamos àquilo, tem o medo de ser De ser julgado, julgado. de ninguém auxiliar e aquilo ficar por isso mesmo. isso aí. Temos que todos começar a pensar. É bem complexo, mas não é buscar. impossível. Não é impossível. Se a gente conseguir ir plantando as sementes por onde a gente passar, talvez daqui a algum tempo, algumas gerações, a gente já tenha uma evolução bem melhor, bem mais acentuada em relação a esse tipo de crime, né? Porque é crime, a gente não pode deixar de dizer, né? Que é crime, né? Então, falar para o nosso síndico, olha, sabe que o racismo é crime, injúria racial é crime, né? Então, existem complicações, existem, né? Vai haver consequências, não só para o CNPJ quanto para o CPF. Então, é bom que isso fique claro também, né? Excelente essa Colocação. colocação. Um corte perfeito. Ai. Cris, antes da gente encerrar, a gente quer que tu, como advogada, como mulher, como negra, né, deixe um recado para os nossos síndicos, para os nossos administradores, para os nossos condôminos. Uma mensagem de orientação, de como proceder, de como deve ser o tratamento igualitário. Não só dentro do condomínio, mas assim, nas difícil, escolas, né, um gurias? todo. É difícil, né, gurias? Mas, assim, o recado que eu dou sempre é estudar. Estudem, leiam. Hoje tem muita literatura, né? Silvio Almeida, Cida Bento, vários autores negros, estudiosos, doutorandos, pós-doutorandos, com obras maravilhosas relacionadas a isso, de Jamila Ribeiro, que é uma mulher maravilhosa, né? Então, tem vários livros, né? Porque muitas vezes também é uma coisa, a gente tem que ficar dando explicação o tempo todo, Ensinando o tempo todo. ensinando o tempo todo. Poxa, vai ler, Se vai torna estudar. cansativo, né? Não, e aí depois a gente é chato, a gente é militante. Ah, não, a militante tá falando, a militante tá lá pregando. Não é que a gente cansa, né? Então, e hoje tem tudo à mão. Vai estudar, vai ler. Vai ler lá o conceito de racismo estrutural em Silvio de Almeida. Vai lá ver a questão da aparência com a Cida Bento. Tem vários, olha, eu até esqueci, mas eu poderia trazer vários livros aqui para vocês, né? Então, estudem. leitura, É leitura, estudar, é abrir os horizontes em relação, né, ao racismo. Porque muitas vezes o branco, por exemplo, aquilo não atinge ele, então ele não vai se importar, ele não vai atrás. Ele nunca vai sofrer na Mas pele. o síndico, por exemplo, o administrador, por exemplo, ele pode ter um problema relacionado a isso. E como é que ele vai lidar? E o racismo existe, gente. Porque ainda que eles não enxerguem, aqui pode parecer distante, porque, por exemplo, né, vocês são brancas, para vocês é distante isso, mas não, aí chega um síndico para vocês, bah, Márcia, aconteceu tal situação, chegou aqui uma reclamatória trabalhista, o que que eu faço? Como é que eu vou agir? Como é que eu vou... E às vezes até eu tenho esse pensamento, eu não sei porque a gente convive com pessoas negras e eu acho que eu fui criada aquele negócio, ai, todo mundo é igual. E às vezes eu falo com a Cris, até lá em Salvador a gente conversou, eu não imaginava, assim, que ainda houvesse tanto preconceito. Tem, muito. Entende? Às vezes parece que, como a gente não tem esse perfil de racista, para mim a sociedade estava evoluindo. Não. Gurias, para vocês terem uma ideia, né, tanto no Rio quanto em São Paulo, quem mais morre são os jovens negros. Por que que são os jovens negros que morrem? Por causa do preconceito. Por causa do preconceito.
Quem que a polícia vai atrás Eu sou uma antes? que oriento meu filho, Caio, tu não sai sem documento, tu não corre, tu não... Sabe? É triste isso, mas é uma realidade. E a gente tem que falar. Sim, tu tem que orientar. Não anda pra- desarrumado, não anda... Sabe? Porque a primeira coisa, a pessoa que é racista, né? A própria polícia tem que ter, as próprias instituições, né? O próprio Estado tem que ter, e tá trabalhando nisso, né? Para ter educação antirracista. Porque qual era a mira da polícia? Mas até, Qual inclusive, essa é educação o... dentro da corporação, Claro, né? claro. Qual é o tipo de pessoa que tu vai abordar? Vai ser o loiro de olho azul ou vai ser o preto de chinelo? Então, sabe, é muito mais complexo do que vocês imaginam. Até os próprios seguranças dentro dos condomínios. Claro, Eles vão Exato. controlar quem na câmera? isso aí. Eles vão... É que nem tu tá no shopping, quem é que fica te cuidando? Uhum. É o guarda lá que é preto também. Mas porque ele foi ensinado assim. Foi dito para ele, olha, o perfil é esse aqui. É esse aqui. Tu tem que mirar nessas pessoas. Na realidade, o psicológico, se tu for ver o emocional, pra mim, né? Se eu fosse uma pessoa preconceituosa, que eu queria afetar alguém, o emocional. Porque eu acho que a pessoa no emocional dela, eu acho que é a parte que mais atinge. Não é, ai, Cris, a gente é mulher, a gente só... E eu sou branca, e eu, dentro de coisas, a gente sofre preconceito. Tipo, a gente tá de uma, essa mulher tá falando, o que ela pensa que é? Sim. Já aconteceu isso. Sem homem, às vezes estão numa assembleia, eles levantam a voz mais que tu. Exatamente. Eles não querem que tu fale. Aí não quer que fale, tu tem que dizer... Se tu levanta a Pela voz, tu é louca. Aí tu tem que levantar a voz e dizer, pela ordem, Isso eu aí. estou falando, depois eu te dou. Isso A gente tem que ser, às vezes, não vou dizer ignorante, mas Não, a gente tem que quase. se impor. Eu, às vezes, fico sem Exatamente. voz em assembleia. Dependendo da assembleia, eu fico sem voz. E aí a gente vê, às vezes eu saio com o meu emocional abalado de pensar assim, meu Deus, a gente tá, olha o século que a gente tá, olha o ano que a gente tá. E ainda a gente, por ser mulher, a gente sofre preconceito. Sim. E, por outro lado, tem a questão da violência também. Às vezes eu tenho medo, assim, Exato. tipo, eu saio da assembleia, vem, né, sei lá, sou agredida, né? Não, eu também A tenho gente medo. tem esse medo também, enquanto mulher, né? Numa assembleia como... E muitas vezes, gurias, eu tô na assembleia, eu sou a única negra. Sou advogada do condomínio, a única negra que tá no recinto. E mulher. E mulher. Daí tem que dar explicação, tem que dar orientação. E manter o nível de voz sempre E manter tranquilo. o equilíbrio emocional. É isso que eu tô dizendo, o emocional, Sim, se for ver, o emocional é a parte que mais abala de uma pessoa. com certeza, sem dúvida. Porque se muda o tom de voz, é descontrolada. Aquela assembleia que eu falei pra vocês no início que eu fiz, eu saí chorando de lá. Eu fiquei firme na hora que o cara me mandou embora, tudo, mas quando eu desci pro carro, eu desabei. No outro dia, eu cheguei lá na imobiliária, aos prantos, falei, eu não vou mais naquele condomínio. O senhor eu não me vou... mande mais. Pode trocar de advogado, eu não vou mais atender ninguém daquele condomínio. Foi assim. Foi bem pesado. Foi bem pesado. É muito... As pessoas não têm noção do quanto... Nenhuma noção. Pra eles é normal, como a gente Mas sabe. só assim, quando... isso é uma prática antirracista também, ouvir o que a gente está falando e se colocar no nosso lugar para que isso não aconteça, impedir que isso aconteça, né? Por exemplo, se tem alguém numa assembleia e vê que o condomínio está agindo dessa forma, é o teu dever parar. Não, só um pouquinho. O que está acontecendo? Que tipo de... O que o senhor está falando aí? Só um pouquinho. O senhor está tendo noção do que o senhor está falando? Vamos manter o respeito, a urbanidade, tudo mais, né? Então, é um dever de todos nós, né? Se a gente vê uma situação acontecendo. Então, o meu recado é esse, é estudar, é entender também isso, porque isso, principalmente para os profissionais, né? Porque pode acontecer, pode vir uma demanda dessas. Como é que tu vai resolver se tu não tem conhecimento? Se tu não sabe, se tu acha que é mimimi, se tu acha que não é nada, que se aquilo não vai te atingir. Naquele momento pode não te atingir, mas é como eu disse, lá na frente, se tu for um síndico omisso, tu pode vir a responder, né? Exatamente. Fica a dica, né? Que episódio riquíssimo.
cheio de detalhes, E a gente ficaria horas aqui falando, horas porque falando. é como eu disse para vocês, é muitas camadas, né? E é uma questão muito, é um problema social, Trata né? é uma coisa que trata o íntimo da Claro. pessoa, né, Cris? É muito subjetivo, né, É um Jaque? assunto delicado pra gente, tipo, abordar, porque no momento que a gente tá conversando contigo, tu deve ficar lembrando muitas coisas que já aconteceram. E isso, muitas vezes, tipo, Eu dói. lembro, mas por outro lado, a gente assim, muitas vezes, a gente falava e chorava, mas isso também serve para nos fortalecer, né, de uma certa forma. Que com certeza tu deve ser um exemplo de profissional, de mulher, né? Para muitas, né? Com certeza, com Então, certeza. Inspiração então pra isso, muitas. essa inspiração que muitas mulheres devem espelhar em ti, isso é o que fica da gente, Com certeza. né, Cris? Tem o lado bom, né? O lado Tem bom e o lado... Tipo, a Cris me representa. Uhum. Me representa como mulher, me representa como negra. Isso eu tenho certeza que muitas pessoas, inclusive tua família, Cris, deve ter muito orgulho de ti. Assim espero. Tu pode ter certeza. E que muitas pessoas que vão estar olhando o nosso episódio de hoje, muitas mulheres, até jovens, espero que jovens, que estão pensando em entrar nessa carreira do mundo condominial, Sim. se inspirem. Eu sou gorda, não vou poder entrar nessa carreira. Não. Eu sou mulher, não vou poder entrar nesse mundo de condomínio. Venha. Eu sou Primeiro, a gente negra. pode entrar onde a gente quiser, né, gurias? Começando por aí. Então, a mulher, seja ela preta, Lugar de branca, mulher é onde ela gorda, quiser. lugar de mulher é onde ela quiser. Exatamente. Então, se ela for atrás, ela vai, com certeza, vai conseguir atingir os espaços que ela deseja, né? Com toda certeza. E com certeza, Cris, tu é uma inspiração para obrigada. muitas mulheres. Muitas mulheres. Muito obrigada. Chegamos ao fim. É triste quando a gente chega ao fim, que a gente quer ficar conversando, conversando. Mas a gente tem que encerrar o episódio, Cris. A gente está muito feliz com a tua presença. Obrigada. Dividir a bancada contigo é sempre muito bom. É um assunto sempre agregador. Assim, o convite está sempre aberto quando tu quiser vir conversar sobre racismo, contra direito condominial, contra brigas no condomínio, né, Marcinha? Brigas quase nem temos Quase brigas em não tem condomínios. briga, nem imagina. As portas estão abertas sempre para ti, tá? Então, mais uma vez, Cris, muito obrigada, tá? Pela disponibilidade de estar aqui mais uma vez, passando orientações, né? Para os nossos gestores, para os nossos administradores, para os nossos condôminos e para toda a população que escuta e assiste o nosso podcast. Lembrei de uma última coisa, gurias, para os síndicos, para as administradoras, fazer uma cartilha. Uma coisa bem Boa. educativa, bem assim, com desenhos, talvez, uma coisa mais lúdica, né? Que possa ser compartilhada, inclusive, com as crianças no condomínio, para poder retratar isso, né? De uma forma não tão séria, não tão, né, pesada, porque é um assunto pesado, mas é importante, né? Uma forma de tu compartilhar isso e fazer com que as pessoas, né? Tá, legal. Uma forma de conscientização. Uma forma de conscientização e também de cautela do próprio síndico, né? De se resguardar. Certeza, Olha, resguardar. Eu fiz, né, fui atrás, eu né, compartilhei com os condôminos a cartilha, eu coloquei no regimento interno, eu fui atrás, ele não foi omisso, né? Ele vai comprovar ali que não foi omissão num caso, né? De sofrer algum processo, alguma situação nesse sentido. Também aproveitando que já deixou uma dica, deixa também tuas redes sociais, se quiser, para quem quiser saber um pouco mais sobre condomínios, educação antirracista. Se quiser procurar a Cris para auxiliar a fazer uma cartilha dentro do seu condomínio. Isso mesmo. Tô à Se disposição. quiser dar uma palestra, se quiser que ela compareça em uma assembleia, aconteceu algum ato de injúria racial, racismo dentro do seu condomínio, gostaria de alguém que tem expertise em ensinar o que fazer, busca a doutora Cristiane.
deixe suas redes sociais, por favor. Então, meu Instagram é @crisferreira, ADV, e o meu Facebook também. Então é só me procurar lá que estarei aberta para quem quiser falar comigo, estou à disposição. Muito obrigada aí pela acolhida e pelo convite. Muito obrigada, Cris, por ter aceitado o nosso convite, por ter nos trazido tantos ensinamentos importantíssimos para toda a comunidade condominial, para todos nós, nos educado, que todos nós aprendemos muito. E também o que nós sempre deixamos aqui ditos, e a Cris também deixou dito para todos nós. Busquem, façam leitura, se eduquem, leiam, busquem informações. Nós sempre falamos, busquem informações sobre... Agora vocês viram? Busquem informações, Conhecimento nunca é leituras, demais. Conhecimento nunca é demais. Nunca sai perdendo. Exatamente. Tu vai em um momento da tua vida, aquilo vai te servir para alguma coisa. Exatamente isso. Conhecimento ninguém te tira. Ainda mais pra gente que lida com pessoas, né? Exatamente. Uma diversidade, então é super importante. Então, pessoal, sigam as dicas da Cris. Muito obrigada, Jaque, por hoje. Muito obrigada, Cris. Eu que agradeço. Sigam as nossas redes sociais. Ativem o sininho. Até o próximo episódio. Muito obrigada. Tchau, tchau.